obedecer minhas ordens. Obrigada. Uma boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui pela primeira vez nessa sociedade espírita para trazer para nós um pouquinho do conhecimento do Evangelho de Cristo, do Evangelho de Jesus, que nos traz e nos acalenta o coração a todo momento em que procuramos a palavra para expressar os nossos sentimentos. O tema proposto, então, é a comunicação com Jesus. Não a mera comunicação que nós fazemos no dia a dia, não a mera comunicação do mundo em que nós estamos habituados a falar, a transmitir através de gestos, através dos nossos exemplos, mas a comunicação com Jesus. É um convite ao exame da nossa proposta, nos convida a examinarmos os nossos pensamentos para sabermos o que nós estamos comunicando com o mundo hoje. Qual a forma que nós estamos comunicando e que nós estamos passando e transmitindo o Evangelho de Jesus? O que Jesus faria? Como Jesus comunicaria a sua palavra hoje no mundo de tecnologia, como nós estamos vivendo agora no momento, com os nossos amigos também através das redes sociais nos assistindo, além dos presentes aqui? Qual a nossa tarefa e qual a nossa responsabilidade perante a sociedade hoje com essa comunicação? Como temos usado esse nosso dom da palavra para levar essa informação à sociedade em que estamos inseridos? E não só o dom da palavra. Partindo da iniciativa de que todos nós somos comunicadores, e sim, todos nós somos comunicadores, nós comunicamos sempre em algum momento da nossa vida, do nosso dia, se não todo momento do nosso dia, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas redes de amigos, nós comunicamos a todo momento. Todos nós somos comunicadores. Mas todos nós somos comunicadores espíritas? Todos nós somos comunicadores e falamos e comunicamos através dos exemplos de Jesus? Essa é a proposta do tema da noite. Como nós estamos, então, como nós temos usado essa nossa comunicação no auxílio da iluminação das almas que buscam o centro espírita, das almas que buscam muitas vezes conosco um consolo, através de uma palavra amiga, através de um conselho. Como nós estamos usando essa palavra, esse dom, esse privilégio de comunicar? E que linguagem nós temos oferecido às almas que compartilham a vida conosco? Olha a importância que nós temos quando nós dizemos que linguagem nós estamos oferecendo para essas pessoas que compartilham a vida conosco, que compartilham essa encarnação conosco. E não só a nossa família. Todos aqueles que por algum motivo foram colocados no nosso caminho. Aqueles que foram colocados na nossa tarefa e no nosso dia a dia. Como nós temos levado essa informação e feito essa tarefa como Jesus faria? A diretriz número 1 do Orientação à Comunicação Social Espírita, que é o documento orientador da área de comunicação social espírita da Federação Espírita Brasileira e que também norteia a Federação do Rio Grande do Sul, ela nos traz a seguinte informação: toda ação de comunicação social espírita, independente de sua forma de expressão, fala, escrita, através de gestos, através de linguagem de sinais, e do público a que ela se destina, deve refletir o amor, a verdade que estão contidos na doutrina espírita. Então, o próprio documento orientador nos diz que, indiferente do público que nós estamos atingindo, porque aqui nós podemos estar atingindo espíritas e não espíritas,
nós podemos estar falando para pessoas que são simpatizantes, para trabalhadores da doutrina, para estudantes da doutrina. Independente de onde nós estamos, nós temos que transmitir e refletir o amor e a verdade que estão contidos na doutrina espírita. Essa é a nossa responsabilidade. E não é a minha opinião, e não é a opinião de alguém que eu peguei. É o que a doutrina e o que a codificação de Kardec nos deixou ali. Então é essa verdade que deve ser transmitida, que deve ser transformada e levada aos cantos do mundo para que a gente possa transmitir a palavra de Jesus através das nossas ações, da nossa comunicação. Ela nos diz que nós necessitamos, em meio a essa era tecnológica que nós vivemos, porque hoje a partir da pandemia, nós começamos a viver uma nova realidade que veio para ficar. A comunicação através das redes sociais, a comunicação através de outras redes ali, que nós nos comunicamos não mais como antigamente, que nós precisávamos estar falando cara a cara com a pessoa. Hoje nós conseguimos, através de uma mensagem de texto, comunicar. Nós conseguimos, através de uma imagem, comunicar. Através de um e-mail, através das redes do Facebook e outras redes que a gente acaba utilizando no dia a dia. Foi uma realidade que nos aproximou pela dificuldade de estarmos juntos na época da pandemia e veio para ficar. Veio para oportunizar que a gente também possa comunicar. Mas reflitam comigo. Se a comunicação ela deve ser com Jesus, nós devemos espiritualizar essas ferramentas e não ao contrário. Nós não devemos fazer com que a doutrina se molde a essas ferramentas, e muito ao contrário. A gente deve espiritualizar essas ferramentas, utilizá-las para que a gente possa transmitir as nossas intenções, as nossas ações com a diretriz do Evangelho. Elas que devem ser espiritualizadas, para que a gente possa bem utilizá-las. Porque atrás de uma informação e de uma comunicação existe uma responsabilidade. Quando nós comunicamos, nós estamos sempre levando em consideração a nossa responsabilidade naquela informação em que estamos prestando, mesmo que não seja uma informação nossa, porque nós estamos repassando. Então, sim, nós temos responsabilidade na informação que divulgamos, na comunicação que fazemos. Temos que ter em mente que nós divulgamos o Evangelho de Jesus. Aqui, através das palestras, aqui através dos estudos, como a Rosane convidou todo mundo, nós comunicamos. Quando nós chegamos no centro espírita, na casa espírita, e nós somos recebidos pelo recepcionista, quando nós somos atendidos na livraria, em todo momento que nós estamos dentro de uma sociedade espírita, aqui como Allan Kardec, nós estamos comunicando, de alguma forma. E nós estamos comunicando não as ideias e as informações do mundo, nós estamos comunicando o Evangelho de Jesus. Esse é o nosso papel aqui. Fora, na nossa vida privada, na nossa vida cotidiana do trabalho, dentro da nossa família, nós fazemos outros tipos de comunicação. Mas aqui o nosso dever é comunicar o Evangelho. Aqui nós temos a obrigação no sentido de transmitir as palavras do Cristo. Não uma opinião minha, não um achismo meu, mas o que o Evangelho nos ensina. Porque assim nós estaremos certos de que estamos no caminho. No caminho do quê? Da evolução, no caminho do aprendizado, no caminho do melhoramento. Porque é o que nós buscamos através do estudo, através da palestra que nós viemos assistir, do passe que nós recebemos aqui. Todos nós viemos aqui com a intenção de melhorar. Todos, tenho certeza que todos estão aqui com a mesma intenção. Ser melhor a cada dia. Esta comunicação,
ela não é a mesma comunicação do mundo, essa comunicação com Jesus. Então, se ela não é a mesma comunicação do mundo, não vale tudo nessa comunicação. Nós temos parâmetros a seguir. Nós temos responsabilidade enquanto espíritas, porque pensamos que a partir do momento que nós nos dedicamos ao estudo, que nós nos dedicamos ao trabalho, que nós nos dedicamos, saímos de casa na quarta-feira à noite para vir aqui, para podermos estar juntos aqui para refletir, porque nada mais é do que uma reflexão que nós todos fizemos aqui. Eu não venho aqui trazer coisas novas para vocês, e nem venho aqui para dizer para vocês o que vocês devem fazer, porque eu já fiz. Nós viemos aqui todos para trocar essa informação e essa ideia, porque através da conversa que nós fizemos aqui, nós conseguimos absorver alguma coisa e melhorar. Nos ajudando, nos auxiliando, trazendo para a nossa rotina esse bem fazer todos os dias. E aí sim, como já falado, que a partir do momento em que nós comunicamos, passamos a assumir a responsabilidade pelo conteúdo da mensagem e por toda a ordem de consequências que esse ato pode gerar. Aí nós cobramos, né? A gente sabe que a colheita, né? O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Nós sempre temos que ter isso em mente. Não sabia, não tinha conhecimento, mas nós divulgamos, mas nós comunicamos, e a responsabilidade é nossa. O livro Vinha de Luz, do Emmanuel, no texto Falatórios, ele nos traz uma reflexão sobre as conversas, né, e as informações que não são saudáveis, que nos trazem desafetos, que nos trazem informações que não são salutares à nossa saúde física, mental, aos nossos convívios. E ele nos traz as seguintes informações. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. Então, olhem como a gente, através da palavra e dos falatórios desnecessários, a gente muitas vezes traz para dentro do nosso lar energias e pensamentos, e muitas vezes irmãos que estão em caminhos desalinhados, para desalinhar o nosso viver, o nosso cotidiano do dia. Ele nos diz ainda: não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou alvitantes, à feição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Se todo pensamento gera energia, imaginem os falatórios desnecessários, as conversas aviltantes, os falatórios malignos, que falam mal, que não trazem nenhum tipo de elevação, que deterioram o outro. O quanto nós estamos trazendo para dentro do nosso lar, muitas vezes, esses vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. É quando nós baixamos a nossa guarda, quando nós baixamos a nossa vibração, é que nós damos entrada a esses campos, a esse tipo de ação. E tudo através da comunicação, e muitas vezes dos falatórios desnecessários. Ele ainda nos alerta: a palavra digna infunde consolação e vida, a murmuração perniciosa propicia a morte. Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva, indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. A palavra, ela demonstra a nossa evolução moral. Ela traz para o outro, ela fala para o outro o que nós somos. Então, dependendo do que estamos comunicando, do que estamos nos falando,
do que estamos ali trazendo, ela vai demonstrar a nossa evolução. Em que patamar nós estamos? Se nós estamos ali para usar a palavra para evoluir, para trazer um alento, para trazer um consolo, ou se nós estamos ali através da palavra, destruindo, trazendo guerras, trazendo discórdia entre os familiares, entre os nossos colegas. Então isso fala muito de nós. A palavra fala muito do que nós somos e em que patamar nós estamos. E termina o texto dizendo: cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Cada frase do discípulo do Evangelho. Discípulo do Evangelho todos nós somos aqui. Então cada frase nossa deve ter um lugar digno e deve ter uma forma e uma determinação conivente com o que nós estamos tentando fazer naquele momento. Porque nós somos os discípulos do Evangelho. Nós cristãos, nós espíritas, somos esses discípulos. Que devemos mais do que falar, exemplificar através das nossas ações. Através da caridade, da bondade, que a comunicação com Jesus nos pede. Através disso é que nós estamos fadados à evolução ou à estagnação nessa encarnação. Nós não regredimos, mas nós estagnamos. Se nós perdemos o nosso tempo falando mal, trazendo conversas desnecessárias, trazendo raiva e rancor na nossa fala, porque tudo aquilo que nós enviamos, nós recebemos de volta, na mesma proporção, muitas vezes até mais. Então é isso que nós devemos pensar no nosso dia a dia, se nós estamos realmente nos comunicando através das mensagens de Jesus. Se esse é o nosso papel, se esse é o nosso planejar do dia, como eu estou comunicando hoje com as pessoas que fazem parte do meu círculo? Toda a comunicação com Jesus, e aí é uma reflexão que a gente traz principalmente para os nossos amigos trabalhadores, porque a gente assumiu esse papel e essa tarefa junto à espiritualidade quando nós nos dispomos a trabalhar pela doutrina. Ela deve ser uma comunicação simples, ela exige simplicidade para que todos entendam. Ela exige bom senso, ela exige lucidez e ela exige fidelidade doutrinária. Toda vez que nós falamos, nós temos que nos fazer compreendidos. Porque todo tipo de público que tem acesso deve compreender. Por isso Jesus falava através de parábolas, para que ficasse mais fácil para aquele povo que naquela época não tinha o entendimento da doutrina, que ainda estava nascendo ali naquele seio, que eles pudessem compreender, através das parábolas, dos exemplos, das histórias que Jesus contava, que eles pudessem também compreender. Então a palavra de Jesus e os ensinamentos dele exigem simplicidade. Nós não precisamos, muitas vezes, de palavras rebuscadas, de termos filosóficos, de questões mais formais para comunicar. Porque Jesus transmitiu para os mais simples. Jesus veio para fazer a transmissão dessa palavra para aqueles que precisavam e necessitavam daquele momento, daquela palavra. Então é essa simplicidade que devemos buscar quando nós nos comunicamos. Já o livro, que também nos fala sobre esse mecanismo da fala, esse mecanismo da comunicação, que é a Pena e o Trovão, que é uma psicografia através de Emanuel Cristiano, da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Ela nos traz e ele nos fala sobre a importância desse mecanismo da fala. Ele nos diz o quanto é importante esse mecanismo que nós utilizamos. E nos diz assim: o Espiritismo entende que o poderoso mecanismo da fala deve ser adestrado e utilizado de maneira a somente edificar. Então nós temos esse exercício para fazer.
A nossa fala deve ser usada somente para edificar, não para destruir, não para humilhar, não para distorcer, não para divulgar mentiras, mas sim para edificar um mundo diferente. É fácil? Óbvio que não, né, meus amigos? Nós estamos aqui num mundo de provas e expiações e nós estamos suscetíveis a todo momento. Aquela conversa de canto, aquele olhar meio malicioso, muitas vezes aquela raiva que a gente não sabe explicar de onde vem, mas nós precisamos tentar. E no esforço do dia a dia é que a gente reconhece que a gente está evoluindo. Quando a gente se dá conta que a gente fez aquele comentário maldoso, ou que a gente fez aquele pensamento, mas a gente na hora já se corrige e já tenta novamente fazer diferente, numa próxima ocasião fazer diferente. Esse é o que o Espiritismo nos traz de mais bonito. É essa oportunidade de a cada dia a gente fazer diferente, a gente ser melhor. Não nos culparmos pelo que já fizemos, porque o passado já passou, está atrás. Por isso, graças a Deus, nós temos o dom do esquecimento entre as encarnações, porque não seria saudável a gente lembrar de tudo que a gente fez. Mas quando lembrar daquele erro, daquele equívoco, a gente lembrar com o coração puro, na certeza de que nós podemos fazer melhor e diferente, que a oportunidade está aí todos os dias para que a gente faça isso. Nos orienta que a palavra bem empregada e sublimemente inspirada é recurso valioso que se disponibiliza a favor da seara espírita. Então é um recurso muito valioso para que a gente faça todos os dias valer na nossa conquista, na nossa evolução dentro da doutrina espírita. E nos alerta: todo aquele que em nome de Jesus se dispõe a falar, assume responsabilidades morais por aquilo que fala. Novamente a responsabilidade. Mais uma obra que nos diz: você é responsável pelo que faz, pelo que fala, pelo que comunica. Nos traz também, para finalizarmos, que a palavra, tão sublime, que figura na mitologia dos povos antigos como presente dos deuses, revestir o pensamento e transmiti-lo verbalmente, a fim de esclarecer ou consolar, é coisa divina mesmo, concedida às criaturas por acréscimo de misericórdia e poderoso instrumento de progresso. Novamente, a espiritualidade nos traz o quanto é importante o nosso progresso através da nossa fala, através dos nossos gestos e dos nossos exemplos. Por isso, convocamos os homens para o uso digno e honesto das capacidades comunicativas. É um chamado, é um aperfeiçoamento diário que a gente pode exercitar. Então, que as vozes espíritas se ergam e, à semelhança do trovão, despertem os que jazem em perigo, entregues às procelas das atitudes insanas. Que nossas vozes, em uníssono, cantem ao mundo pureza doutrinária, fidelidade espírita, para que o mundo reconheça Jesus e o Espiritismo como mais uma programação do amor divino pelos homens. É um convite também para que nós possamos sempre trazer Jesus através da nossa fala, da nossa comunicação. E para finalizar, meus amigos, a gente se pergunta como é que a gente deixa esse legado ao mundo, né? Muitas vezes, pessoas que a gente aparentemente acredita sem cultura ou sem entendimento, deixam muitas vezes obras sem estar escrito, sem ter deixado uma linha escrita, mas deixam através do exemplo, da dedicação e da fidelidade a Jesus. Então, nossas ações, amigos, se perpetuam através dos tempos, pelas lembranças dos que nos sucedem. Então,
fiquemos atentos, né, ao que comunicamos, ao que deixamos para a sociedade, pois nem toda comunicação é feita levando-se em conta Jesus. Lembremos então que a palavra é poderoso instrumento de progresso. Então o convite dessa noite e a proposta era para isso, para que a gente repense a cada momento a nossa comunicação. Se realmente nós estamos comunicando como Jesus comunicaria. E que a nossa responsabilidade fica e se perpetua pelos atos que nós cometemos e por toda a comunicação que nós fazemos, pelo bem ou pelo mal. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Agradeço a oportunidade de poder falar e estar aqui entre amigos. Convido a todos então agora para a nossa prece final e depois para passar pela sala de passes. Então pedimos, Senhor, que nos oriente, que nos conceda a grandiosa oportunidade de estarmos aqui nesta evolução constante, nessa oportunidade de reencarnarmos e estarmos aqui hoje cumprindo o nosso papel como ceareiros do Cristo, através da nossa palavra, através dos nossos ensinamentos e através dos nossos exemplos de caridade e amor. Que o Cristo seja o nosso leme, seja o nosso exemplo e o nosso guia, que nos conduzirá ao nosso Pai, que nos espera na morada espiritual, para que possamos assim continuar a nossa jornada de evolução, de carinho, de amor, rumo à perfeição, que é Jesus. Que os espíritos bondosos, os nossos protetores e os nossos mentores nos orientem sempre no caminho do bem, que nos orientem sempre na proposta do Cristo e que possamos assim ouvi-los de coração aberto, para que assim seja cumprida a nossa jornada. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade imensa. Que assim seja. Muito obrigada, amigos.